Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hoje nós vamos falar sobre a chamada à santificação. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dos maiores desafios da vida cristã nos dias atuais é buscar a santificação. A santificação já foi nos dias atuais achincalhada, desconsiderada, já tentaram mudar os conceitos de pecado para não precisar de santificação. Porém, a santificação para o cristão é algo imprescindível e não opcional. Nós não temos como decidir se seremos santos ou não. Não é uma decisão de uma pessoa que aceita Jesus. Eu sou um cristão que não procura santificação e aqui é um cristão que procura santificação. Não. A Bíblia é enfática aos Hebreus quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, ela é o meio a qual Deus usa ou conduz os seus filhos pelo caminho da fé. É pela santificação que somos preparados para encontrar com Deus. A própria palavra santificação tem seu significado de separado, e no nosso caso, consagrado a Deus, separado para a obra do Senhor. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, para que Deus venha atuar, para que Deus venha operar no meio do seu povo. Deus fala para Josué: se santifica. Para Deus operar no nosso meio, a palavra continua a mesma: santifica, santificação. Em Hebreus, no versículo 14 do capítulo 12, que nós citamos, fala especificamente o que devemos fazer pela santificação, que é priorizar, tem que ser almejada, perseguida, ou seja, segui-la. A nossa caminhada cristã tem que ser uma caminhada de busca por santificação, senão seremos da mesma forma que uma pessoa que não busca o Senhor. Seríamos apenas cristãos nominais. Eu aceito, eu creio, eu acredito, eu acho bonito. Não é esse relacionamento que Deus quer com a igreja. Não é esse relacionamento que Deus quer que tenhamos. O relacionamento que Deus quer com a tua igreja é de aproximação. E essa aproximação requer de nós, como filhos dele, separação das coisas mundanas, dos desejos da nossa carne, para se aproximar mais de Deus e buscar a sua face. Por isso, Hebreus fala categoricamente: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque Ele é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 16 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver,
Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A chamada de Deus é uma chamada para a santificação. E Pedro está falando: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A mesma atitude, o mesmo posicionamento, o mesmo pensamento, a mesma postura que temos na casa do Senhor, na igreja, no nosso exercício ministerial, deve ser o mesmo quando estamos no trabalho, quando estamos numa festa, quando estamos na rua, quando estamos na escola. Nós não podemos ser duas pessoas, na igreja uma pessoa e fora dela outra pessoa. Nós devemos ser o mesmo, porque Pedro está dizendo: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! Deus precisa estar em todos os lugares aonde nós estamos, todos os momentos, tudo aquilo que viemos fazer. O ser humano tem a tendência de lembrar de Deus quando precisa de algo, somente quando quer algo. Está dentro de um trabalho, não lembra de Deus para nada, mas quando está em apuros, aí lembra: Deus me ajuda, Deus tem misericórdia. Está no meio da família, não lembra de Deus, mas quando tem um problema, Deus me ajuda, Deus tem misericórdia. É errado isso? Não. O problema é lembrar de Deus somente nessas horas. Deus não quer estar conosco somente nos momentos difíceis. Ele quer estar conosco em toda a nossa maneira de viver, no momento feliz, no momento triste, no momento de alegria, no momento que precisa de consolo, seja dentro do hospital, fora do hospital, no meio familiar, na festa, no luto. Deus, Ele está conosco a todo tempo. É por isso que o Senhor Jesus, Ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Há uma exortação à santificação. E o que é a santidade ou santificação? Qual o significado da santidade na Bíblia? Santificação é um processo em que o cristão passa gradativamente e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. Nós vivemos a todo tempo da nossa caminhada cristã buscando a santificação. Nós vamos dormir hoje e lutamos o dia inteiro para nos manter santos e nos aproximar mais diante de Deus. E amanhã como será? Se Deus não voltar, se nós estivermos ainda nessa terra, nós vamos continuar perseguindo a santificação, procurando ser santo todos os dias da nossa vida, a todo momento, porque há uma luta dentro de nós entre a carne e o espírito, e há de vencer aquele que nós alimentarmos mais. Se alimentarmos a nossa carne mais do que o nosso espírito, ela vai vencer. Se alimentarmos mais o espírito do que a nossa carne, seremos espirituais, espiritualmente fortes. Então precisamos a todo momento estar buscando a santificação. Aquilo que eu errei hoje, eu vou lutar para não errar amanhã. E é assim até a consumação dos séculos. Por isso que é gradativamente contínuo. Há alguns que pregam que é instantâneo quando você aceita Jesus e você já não tem mais o pecado, já não tem mais desejo de pecar e você fica puro. Biblicamente falando e por experiência, a gente sabe que isso não é verdade. O próprio Paulo disse, ele na sua caminhada fala: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, faço todos os dias. Ou seja, a minha dedicação a Deus, como eu quero tanto dedicar ao Senhor, eu não tenho facilidade para isso. Eu preciso buscar, eu preciso
me colocar diante de Deus, eu preciso me fazer buscar ao Senhor. Mas aquilo que eu não quero fazer diante de Deus, errar, isso eu faço normal, não preciso me esforçar. Ninguém precisa se esforçar para pecar, é só seguir a vida normal. Nós precisamos nos esforçar para a santificação. É por isso que a Bíblia exige que venhamos nos santificar, porque se fosse fácil, se fosse natural, ele não iria exigir, já era algo da natureza. A Bíblia fala para a gente comer alimento, beber água, dormir. Ela não exige, que ela sabe que isso aí a gente já vai fazer. Você vai tomar café da manhã, vai almoçar, tomar café da tarde, vai jantar. Te der sede, você vai beber água. Quando te der sono, você vai dormir. Mas a santificação, irmão, a carne, ela não quer isso não. Ela só quer as coisas da carne. A santificação, ela nos leva a morrer dia após dia para o pecado. Todos os dias, quando nos santificamos, nós estamos morrendo para o pecado, mortificando a carne. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Lembra que o pastor Paulo, ele falava uma coisa interessante? Ele dizia: olha, na área que você acha que já dominou é onde você vai cair. Não, isso aqui eu já dominei, não tem um problema, ali você vai cair. Sabe por quê? Porque você vai relaxar naquela área. Você luta o tempo todo, não vou errar aqui, não vou errar aqui. Aí chega um momento que você para de errar ali, porque você está lutando, está santo, fala: já dominei. Aí te esquece de que você tem que continuar lutando. Quando menos espera, o inimigo das nossas almas vem sorrateiramente, te trai naquilo ali, aí cai naquilo ali de novo. Venceu, continua ali na torre da vigilância, continua a ser fiel, não desvia o foco. A santificação pode ser entendida em 3 aspectos, segundo o estudo que nós estamos seguindo. Primeiro, posicional, onde aquele que foi regenerado e justificado é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. Isso significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Ou seja, quando você aceita Jesus, você é separado para a salvação e você é salvo. Isso não quer dizer que fica livre ou imune ao pecado. É que naquele ato ali foi separado. E depois disso? Depois há uma caminhada. Por exemplo, o ladrão na cruz que fala para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele morre. Ele não teve caminhada cristã. Naquele momento ele foi separado, santificado, morreu, e salvação. Essa é a parte posicional. É uma pessoa que aceita Jesus no leito de morte. Ela ali foi separada, santificada. Ela não teve tempo nem depois daquela ali de pecar e nem de continuar a caminhada. Então é separado. Porém, nós que aceitamos Jesus e continuamos, temos uma caminhada. E aí, a outra forma de entender é a experimental. A santificação, que tem seu início com a regeneração e encontra sua base judicial na justiça, desenvolve-se como um processo gradual durante toda a vida da cristã. Aceitamos a Cristo, a nossa caminhada, ela é de glória em glória, como diz a palavra do Senhor, até chegar à estatura de varão perfeito. E quando chegar à estatura de varão perfeito, só chegaremos quando o nosso corpo for transformado, glorificado, que é através da morte, que aí você vai parar essa luta
e vai ser, e ali para esse processo, e quando Jesus voltar, terá o corpo transformado, ressuscitará o primeiro e corpo transformado, ou diretamente no arrebatamento, que aí não passará pela morte. Mas até esse dia, nós temos que todos os momentos buscar a Deus, todos os momentos buscar a presença do Senhor. A santificação só alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida do de redimido. Nós não deixamos de ser pecadores, nós continuamos sendo pecadores que não amamos o pecado e nem nos deleitamos com o pecado. Nós somos pecadores justificados. Nós não somos justos como Cristo é justo. Nós somos justificados porque Jesus, o justo, nos justificou. Por isso que a todo tempo nós precisamos estar buscando a Deus, buscando a sua face. A nossa declaração de fé, Confissão de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2016, página 64, nos fala o seguinte: regeneração, santificação e glorificação. Regeneração, essa é a nossa confissão de fé, aquilo que a Igreja Assembleia de Deus acredita. Regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, com o resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo e nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Ensinamos que, já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim da videira eterna. Romanos 6:22. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. A respeito da regeneração, nós cremos desta forma: uma vez que aceitamos a Jesus, nós somos nova criatura, e aqueles que são nova criatura procuram andar em novidade de vida. Nós não andamos mais da mesma forma que antes andávamos, porque agora somos nova criatura. Se voltarmos às práticas anteriores a conhecermos a Cristo, nós estamos deixando a nossa nova natureza, a nossa nova criação, e estamos voltando à velha natureza. É simples de entender, não há uma obrigação, há um entendimento. Por que o que fazíamos antes não fazemos mais agora? Porque somos nova criatura. E o termômetro de sermos nova criatura é não termos as mesmas práticas que tínhamos antes. Isso é regeneração, segundo a Assembleia de Deus. E santificação? Santificação ainda na nossa confissão. Tudo que eu falar aqui para frente é tudo baseado na nossa declaração de fé. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige a santidade de seus filhos, ou seja, Deus, começando aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A nós que somos nova criatura, há uma exigência de buscarmos, de estarmos diante de Deus, estarmos com as nossas vestes limpas, para entendermos essa
de uma forma simples. Imagina o noivo chegando para o seu casamento e a sua esposa com o seu vestido longo, véu e grinaldo, branco, porém todo sujo, toda suja de lama, toda suja de coisas podres. Será que esse casamento tem condições de acontecer? Será que os convidados ali vão ficar confortáveis? O que nós iríamos fazer se uma noiva entrasse toda suja? Primeira coisa, olha, vai tomar um banho, vamos trocar esse vestido. Porque não dá para ter um casamento assim. Qual é o exemplo ou o simbolismo da igreja? Que nós somos noiva do Cordeiro. A santificação é o ato da noiva do Cordeiro estar sempre com as vestes limpas, porque a qualquer momento a qual nós não sabemos, ao soar da trombeta, o casamento vai acontecer. E quando o noivo vir buscar a sua noiva, ela tem que estar com as vestes limpas. Por isso precisamos estar sempre santificando, porque se não tiver santificação, o casamento não dá para acontecer. E a glorificação? A glorificação é a derradeira etapa de nossa salvação em Cristo Jesus. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30 trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo imortal, que é o final da nossa vida. No término, seremos glorificados. A chamada é para a santificação, não é opcional. É lamentável como vemos hoje as pessoas encarando o Evangelho de formas opcionais, de uma forma relativa. Estão relativando tudo, mas querem relativar também o Evangelho não é relativo. O Evangelho é se ensina ou não. O Evangelho do Senhor Jesus não se molda aos meu querer, à minha vontade. O problema da atualidade é que as pessoas estão se achando com tanta autoridade, estão com tanto querer, que estão adaptando o Evangelho à sua vontade. Ela acha que Deus tem que ser assim, então começa a arrumar argumento para ser da forma que ela pensa que Deus tem que ser. Pode avaliar, pode analisar que todos esses conceitos novos que estão se levantando é para saciar um desejo, uma vontade de alguém. Eu lembro uma vez que começaram a dizer que Moisés, ele usava droga, que aquele momento lá no tabernáculo, os incensos, aquilo lá ele ficava doidão. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: tem algum drogado aí querendo a liberação da droga na Bíblia. Só pode. Tem alguém aí que está usando, está querendo usar e quer que todo mundo muda isso. Aí esses dias teve um religioso falando, porque o vinho naquela época era alegria, e a bebida alcoólica traz alegria, e o vinho era simbolismo da alegria do Espírito Santo, e que quando a Bíblia fala, quando Deus ia punir o povo, era porque aí Deus falava que ia tirar o vinho, porque aí estava tirando a alegria. Está escrito isso, tá? O problema é querer trazer para o dia de hoje que a gente tem que beber. Quando eu vi esse religioso falando, eu disse: ele está querendo encher a cara
está querendo que todo mundo aplaude e ainda fale que ele vai para o céu. A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Toda vez que você vê um conceito sendo levantado de uma forma que não está muito correto com a palavra, mas que tem algum argumento, você pode crer que tem alguém ali querendo se santificar sem santificar. Está querendo se intitular santo, separado, sem precisar separar. O Evangelho não se molda às nossas vontades. Nós que aceitamos a Jesus, Jesus disse: se alguém quiser, ele não obrigou ninguém. Quem aqui aceitou Jesus com a faca no pescoço? É por isso que eu não prego, e não acho correto pregar: se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Deus não bota ninguém na dor para aceitar Ele, não. A pessoa na dor pode aceitar a Ele, mas Deus colocou na dor para aceitar? Deus não força ninguém a aceitar Ele, não. Deus é um cavaleiro. Deus é um Deus de amor. No momento de dor, a pessoa pode até mas se não vir no amor, vai vir pela dor. Aí a gente começa: Senhor, se ele não vir te amando, bota ele numa prova para que ele venha. Não, Deus não precisa disso para salvar. Ele é um Deus de amor. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele levou todo o pecado, ele sofreu para que nós pudéssemos ter paz. E quando ele falou, ele disse: se alguém quiser vir após mim, se quiser, não vou obrigar ninguém, se quiser. Porém, uma vez que você queira, aí tem exigência. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, santificação, e toma a tua cruz, caminho, ou seja, morre para o mundo. Quando Paulo ele fazia aquelas declarações: porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele se declarava que ele colocou todo o conhecimento dele como esterco para ganhar a Cristo. Quando João Batista dizia que ele cresça e eu diminua, foram homens que entenderam a proposta da salvação e da santificação, entenderam que Jesus disse: quem quiser, aquele que quiser vir após mim, se santifica. Então o Evangelho não é moldado para as minhas vontades. Se eu não quiser seguir, negar a mim mesmo e tomar a cruz, ou seja, renunciar, me santificar e morrer para o mundo, é só eu não aceitar Jesus. É só eu não seguir o Evangelho. Quantas pessoas caminharam com Jesus e não renunciaram? Mas tem eternidade. Claro, Ele veio salvar, você não buscou Ele, não tem vida eterna. Agora, se estiver com Cristo, tem a vida eterna. Agora, o que nós não podemos é querer moldar o Evangelho para que sacie a minha vontade, e nesse ato de saciar a minha vontade, eu colocar de goela abaixo, enganando a mim e aos outros, que está tudo certo, que eu sou santo, porque eu arrumei algum argumento. Aí não nega-se a si mesmo, não toma a cruz e acha que está seguindo a Jesus. Não. Para seguir a Jesus, precisa andar nos caminhos que Ele andou. Jesus orava, jejuava, atendia os necessitados. Jesus se santificava. Jesus falava com o Pai. E nós somos chamados de seus discípulos. O que é ser discípulo de Jesus?
é andar nos caminhos que Ele andou, é orar, é jejuar, é atender os necessitados, é estar em comunhão, é falar com Deus, é caminhar nessa terra santificando, vivendo de glória em glória. A salvação é para todos. Agora cada um escolhe aonde quer ir e aonde quer chegar. Jesus não te obriga a nada. Ele te dá a direção e fala: se quiser vir após mim, santifica. Se não quiser santificar, é só não vir após mim. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Nós não viemos aqui apenas para rever os irmãos, embora isso seja muito bom. Não viemos aqui para sentir o ventilar dos ventiladores, ou sentar nessa poltrona confortável. Não viemos aqui apenas para fazer uma reunião, ou ficar ouvindo um ou outro. Nós viemos aqui porque entendemos que aqui é onde nós nos reunimos para santificar, para buscar o Senhor, para aprender a sua palavra, e nós saímos daqui fortalecidos para continuar a caminhada. Por isso estamos aqui sempre. Jesus nos ensinou isso. Ele sempre estava pregando, ele sempre estava no meio de discípulos, ele sempre estava cultuando. Até antes da sua morte ele estava num culto, estava numa ceia. Ele estava dizendo: olha, vocês vão precisar disso, vão precisar congregar, estar junto. Mas por que, Senhor? Porque você precisa buscar santificação, e sem a santificação tem como ver ao Senhor, e sozinho é difícil. É por isso que no nosso meio há uns que tem salmos, outros tem palavra, e o nome do Senhor Deus é sendo glorificado. Você canta um hino, você ouve uma mensagem, ouve um irmão ministrando, ouve outro ministrando, ouve a palavra pastoral, ouve os departamentos, se alegra, glorifica a Deus, enche o Santo do Espírito Santo, se fortalece e continua a caminhada. E o que eu vou fazer amanhã? Nós vamos continuar, vamos estar aqui, tem aqui consagração para buscar a presença do Senhor, tem que estar em família, colocar em prática os ensinamentos. Domingo nós estamos na escola bíblica dominical, aprendendo mais, nos santificando. Domingo à noite nós estamos aqui buscando a Deus, santificando. Segunda-feira à tarde estamos em consagração, buscando a Deus. Quarta-feira estamos no culto de campanha, buscando, glorificando ao Senhor. E quando não tem culto, nós estamos na nossa casa, nós estamos buscando a Deus, nós estamos orando. Nós oramos quando acordamos, oramos quando nos alimentamos, oramos quando saímos de casa, quando chegamos em casa, oramos antes de dormir, oramos quando acordamos, oramos de madrugada. Tudo isso, todas essas ações, todas essas atitudes é para buscar a santificação, estar mais próximo de Deus e aguardando o seu retorno para estarmos na vida eterna, para a glória do Senhor Jesus.